E agora, como primeiro ensinamento, nós vamos falar sobre o corpo. Carlos, mas o que o corpo tem a ver com finanças? Tem tudo a ver. E eu vou mostrar para você. É o seguinte, o nosso corpo, ele está ligado às práticas. O que seriam as práticas? É tudo aquilo que nós aprendemos a respeito do dinheiro e praticamos. Pode ser coisas boas, como pode ser coisas ruins. E existem pessoas que estão praticando o que não conhecem, porque não tem uma técnica, não tem um método. Porém, existem pessoas que conhecem, que sabem e não praticam. Ou seja, elas estão no mesmo barco. Por exemplo, se você hoje está endividado, foram atitudes tomadas no passado e no atual momento que levou você ao endividamento. Quais seriam essas atitudes? Gastou mais do que recebeu? Gastou mais do que recebeu? Comprou o que não podia? Deu de presente algo com valor acima do orçamento? O que mais que nós podemos dar como dicas que podem causar endividamentos? Comprou um carro financiado pensando somente na parcela e não calculou IPVA, não calculou documento, não calculou revisão, não calculou pneu, não calculou óleo, seguro e por aí vai. Ou talvez fez uma viagem a passeio com a família, com dinheiro para pagar as contas. Tem muitas histórias assim, de pessoas que usam dinheiro para viajar, para se divertir, e esse dinheiro já tinha um destino, era pagar contas. Então aqui eu listei 8 situações que podem causar um endividamento seu. Então, antes de qualquer informação que se encontra nos sites da vida, com condições ou informações sobre endividamento, é preciso ser bem criterioso na sua escolha. Sempre será necessário identificar o que a gente pode aprender tecnicamente e com essas informações trazer a nós os ensinamentos e com a prática deles eu mudo o meu comportamento, o meu pensamento e a forma de controlar as minhas finanças. E para você que é endividado, eu trouxe aqui uma relação de um passo a passo para poder te ajudar a ter uma noção de qual é a sua realidade financeira e de qual nível de endividamento que você está. E nesse passo a passo, se você anotar certinho, se você buscar fazer a prática desses ensinamentos, certamente você conquistará objetivos claros. Então vamos lá. O passo a passo para quitar as dívidas. Passo número 1. Identifique o que te levou ao endividamento. O endividamento ele só é um sintoma, não é a causa do seu problema. Você quer um exemplo? Uma pessoa que está com dor de barriga. A causa dela não é a dor de barriga. A dor de barriga é um sintoma. O que pode ser que ocasionou a dor de barriga? Pode ter sido uma má alimentação, ou seja, algum alimento estragado. Pode ter sido uma bebida forte. Pode ter sido um evento ao qual a pessoa vai participar que deixa ela nervosa, deixa ela tensa. Enfim, várias situações podem ocasionar a dor de barriga, mas a dor de barriga é os sintomas. Ou seja, o seu endividamento é um sintoma e não a causa. Então vamos lá. O segundo, use adequadamente os créditos liberados pelo banco. Use adequadamente os créditos liberados pelos bancos. Por que os jovens da atualidade, quando eles ingressam numa faculdade, alguns bancos já liberam um cartão de crédito com um saldo para eles? Vocês têm noção por quê? Eu tenho a resposta para isso. Porque o banco, ele entende que a maioria das pessoas não tem uma educação financeira. E por não ter uma educação financeira, as pessoas se endividam facilmente. Então pense comigo, um jovem que está saindo de casa, está iniciando um estudo em uma faculdade, já inicia com um cartão. Um cartão onde tem um limite, onde ele poderá usar esse limite. A partir daí, o que pode ocorrer se ele não tiver uma educação financeira?
certamente ele se tornará um jovem endividado. Então, os bancos querem que as pessoas se tornem dependentes deles financeiramente. Quanto mais crédito liberar, mais dependente do banco as pessoas ficam. E Carlos, quais são os tipos de crédito que pode trazer o endividamento? O limite da conta, um cartão de crédito, um cheque impresso. Antigamente usava-se muito cheque. O cheque era uma forma de crédito. O cartão de crédito consignado, que esse é pior que um agiota. Financiamentos, empréstimos aleatórios, sem um planejamento. Não ter um teto de gastos gera um padrão de vida financeiro que não é a sua realidade. E, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo uma vida financeira que não é a sua realidade porque não sabem usar os limites dados pelos bancos. Qual que é o outro ponto? É a falta de planejamento das contas sazonais. Carlos, o que são contas sazonais? Contas sazonais são aquelas contas que ocorrem uma vez ao ano, 2 vezes. Não são contas fixas, como uma CPFL, como um SAI, como uma despesa de comida, combustível, que se usa-se todos os dias. Uma conta sazonal seria o quê? Um material escolar, seria um uniforme, seria o IPVA, seria despesas com remédios, com médicos, dentista. Isto são contas sazonais. E boa parte da população, eles não têm um resguardo ou não têm uma reserva que possa suprir essa necessidade quando eles precisam. Então acabam se endividando, fazendo empréstimos ou pegando créditos em financiadoras para poder pagar essas contas. Vamos para o próximo passo? Qual que é o próximo passo? É a falta de conhecimento. A falta de conhecimento vai atrapalhar muito o seu processo. Para conseguir se livrar das dívidas, é necessário ter um método, ter um passo a passo. E infelizmente, as pessoas criam na mente delas o seguinte: para eu ter um controle financeiro, eu não preciso gastar mais do que ganho. Está errado. Simplesmente não gastar mais do que ganha não é ter um controle financeiro. O que é ter um controle financeiro? É você gastar menos do que ganha, você saber investir, você saber multiplicar e desfrutar deste momento. E desfrutar desta ocasião ou desta reserva que você está fazendo para realizar um sonho, para conquistar uma viagem, enfim. Então, simplesmente gastar menos não significa que tenha um controle financeiro.